Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós meditamos o texto do Evangelho de São Lucas, o texto do Evangelho de São Lucas que nos traz uma pergunta dos fariseus, uma pergunta muito curiosa, talvez uma pergunta que nós deveríamos nos fazer sobre o reino dos céus. Eles perguntam a Jesus, quando vem o reino dos céus? Quando é que nós podemos encontrar o reino dos céus? Quando ele vem? E nosso Senhor responde com bastante clareza. Ele diz que o reino de Deus não virá ostensivamente. A tradução mais correta seria de forma a ser observada, né? Não virá ostensivamente. Nós não conseguiremos observar. Não pode ser observado. Depois ele continua, como nós escutamos o texto. Não se pode dizer ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O que literalmente, no grego, nós poderíamos dizer assim, dentro de vós, né? Eu queria meditar com vocês este trecho, esta parte. O reino de Deus que habita dentro de nós. O que significa isto, né? Aqui no texto que nós lemos está entre vós, mas o texto mais literal significa dentro de vós. O que significa isso? Bem, o reino de Deus está dentro de vós. Em primeiro lugar, deixar Cristo reinar no mais íntimo de nós. A pergunta dos fariseus dá um choque com aquela resposta que Cristo responde. Os fariseus perguntam, quando vem o reino de Deus? Porque eles querem uma precisão temporal. Eles querem sinais exteriores. Eles querem critérios verificáveis. Porque eles querem ficar preparados a partir daquilo que eles verão. É como se uma pessoa pudesse dizer assim, poxa vida, o ônibus vai passar daqui a algum tempo, então eu vou descer e vou ficar próximo, eu só vou até lá quando o ônibus for passar. Então eu só me preparo quando estiver próximo do horário. Então eu não preciso estar preparado sempre. Eu só me preparo quando eu estiver próximo do horário. Quando os sinais estiverem acontecendo, eu começo a me preparar. Esse é o sentido da pergunta dos fariseus. Jesus ele corta essa perspectiva pela raiz. Ele diz, olha, o reino de Deus não vem pela observação. O termo grego, inclusive, ele diz isso, né? O termo que nos coloca aqui Jesus é paratéresis, alguma coisa assim, né? Que significa exatamente observação minuciosa. Né? Como aquele homem que vigia as estrelas, aquele que interpreta os sinais, aquele que busca fenômenos sobrenaturais. É uma observação minuciosa, né? Paratéresis. Né? Então, Cristo ele nega que você possa observar por estes instrumentos humanos. Você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir calcular. Você não vai ter sinais extraordinários. É impossível fazer previsões. Então, entendamos, o coração farisaico busca Deus fora. E Jesus revela Deus dentro. Enquanto os fariseus eles procuram quando, Jesus revela onde. A pergunta dos fariseus parte de fora, a resposta de Cristo aponta para dentro. A conversão aqui, entendamos, começa quando nós deixamos esta curiosidade espiritual infecunda que procura Deus a partir das expectativas exteriores. Eu tenho a Deus porque Ele me fez. Eu tenho a Deus porque Ele me deu isto. Eu tenho a Deus porque eu encontrei isto. Não. Nosso Senhor, Ele
quer que nós o busquemos no altar interno da alma. Eu deixo as expectativas exteriores, eu não tenho expectativa com o meu lado externo. Isto também nós podemos aqui abrir um parênteses, né? Para entendermos a fé, porque muitas pessoas hoje se perdem na fé exatamente porque baseiam a fé em pontos exteriores, em pontos sentimentais, em pontos de afeto. E por isso escapam de Deus. Porque não se sentiram bem acolhidos. Porque não foram amados, né? Não se sentiram amados. Porque alguém fez algo, porque lá tem alguém que eu não gosto, ou alguém que dá um contra-testemunho. Isso tudo é fator externo. A fé não nasce aí. A fé nasce dentro de nós. A fé nasce dentro de nós. Então, esta é a frase que muda tudo. Dentro de vós. Dentro, a palavra é esta, entos. Esta palavra é uma das mais fortes do Evangelho. Significa no interior, no mais íntimo, dentro da realidade pessoal. Não é entre, mas é dentro de vós mesmo. Porque Cristo está declarando que o reino não está num lugar geográfico. Não é um acontecimento detectável. Não se limita ao exterior da religião. Não é espetáculo. Não é movimento sociológico. Não é fenômeno político. Mas é uma presença divina interior que já está plantada. Esta frase derruba toda a superficialidade religiosa. Porque, a partir daqui, ela exige uma reorientação total, de fora para dentro. O reino é um tesouro escondido, mas escondido em nós. Não se trata de procurar o reino, mas de abrir-se a ele. Não é uma realidade que eu conquisto. Eu quero conquistar o reino de Deus. Mas é uma realidade que eu necessito acolher. Ele está em mim. Agora, se eu entendo que Nosso Senhor diz que o reino está dentro, então existe um perigo. E o maior perigo não é perder as coisas externas, as coisas exteriores. O maior perigo é perder o próprio coração. Nosso Senhor, ele diz, diga onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se Cristo afirmou que o reino está dentro de nós, então nasce aqui uma verdade tremenda. É possível sufocar o reino dentro de nós. Padre, como é que sufoca o reino dentro de nós? Com tudo aquilo que ocupa o meu coração. Aonde está o meu tesouro? O que tem ocupado o meu coração? Tudo aquilo que ocupa a interioridade impede o reinado de Cristo. Os pecados consentidos, em primeiro lugar. Primeiro, o pecado mortal ele expulsa totalmente a presença do reino. É uma invasão do inimigo no trono interno. O pecado venial, deliberado, aquele pecado mais fraco, aquele pecado mais leve, vai enfraquecendo a presença, vai sujando o templo interno, rompe a harmonia. Ou seja, a conversão exige um ato de guerra espiritual. Expulsar aquilo que não é de Cristo. Em segundo lugar, a tibieza, que é a frieza espiritual. A tibieza é o maior inimigo do reino interior. É viver com Cristo dentro, mas como se ele não estivesse. É manter a porta da alma fechada para a transformação. É uma espécie de apagamento progressivo da luz. Em terceiro lugar, uma desordem afetiva. Porque onde os afetos estão desordenados, Cristo não consegue reinar. A ansiedade ocupa o trono. O medo domina o altar. O amor próprio usurpa o lugar do rei. As paixões conduzem a vida interior. A conversão aqui supõe o quê? Recuperar esta ordem do amor. Esta ordem que o apego, onde o apego destronou o próprio Senhor. Depois, em quarto lugar, a falta de silêncio interno. Entendamos, né? Não é um ruído exterior. O ruído exterior ele não impede a vida interior. Agora, o ruído interior, sim.
o coração cheio de distrações constantes, o coração distraído, dissipado, ele não consegue acolher o Rei, que fala na suavidade, Cristo que está dentro. O barulho impede de ouvi-lo e por isso é preciso descer ao silêncio. Existe uma obra interior. É necessário permitir que Cristo tome o centro. O reino dentro de nós só se manifesta quando nós permitimos que Cristo seja o Rei. Então nós precisamos abrir espaço para humildade. A humildade que expulsa o orgulho, que é sempre um reino rival. A humildade que, quando eu renuncio ao meu controle, eu renuncio às minhas certezas, às minhas razões, aos meus direitos. Então Jesus começa a reinar. É a humildade. Esta é a chave do reino interior. Depois também, como arma, a pureza que vai iluminando o interior, a pureza que não é uma ideia moralista, mas é uma transparência da alma. Uma alma pura vê a Deus, porque não existe sombra que esconda a sua luz. A pureza, entendamos assim, a pureza é o polimento do templo do coração. Depois, uma terceira arma que nós precisamos usar, a oração constante, que vai acendendo a alma. Sem a oração profunda, contínua, amorosa, o reino ele permanece adormecido. A oração é como se fosse o oxigênio do reino dentro de nós. Sem a oração, nós sufocamos a presença divina. Depois, em quarto lugar, a Eucaristia, para nós, católicos. A Eucaristia ela vai dilatando o reino. Na comunhão, Cristo não apenas entra, mas ele reina, ele toma posse da interioridade. Cada comunhão é um avanço de Cristo, que reina dentro da alma. Depois, em quinto lugar, a penitência, que expulsa os invasores. A penitência não é tristeza, porque às vezes nós olhamos a penitência como um ponto de tristeza. Poxa, vou fazer penitência, que sufoco, que tristeza, que sacrifício, com aquele pesar. Não, mas a penitência é libertação, ela liberta o coração. Para quê? Para que o reino se expanda. Porque sem mortificação, o coração ele se torna terreno rígido. Sem esta ascese, sem este exercício, o coração ele vai se tornando um terreno sem vida, sem espaço para o rei. Então nós temos este perigo de perder o reino que está dentro de nós. Esta é a frase que deveria estremecer a nossa alma. É possível perder o reino que vive dentro de nós. Não porque Deus abandone, mas porque nós podemos fechar a porta. Talvez pela nossa negligência espiritual, a vida interior não morre, né, de um golpe, mas de pequenas negligências acumuladas, porque nós deixamos, porque nós não pensamos. E por isso que a primeira coisa que nós deveríamos já pensar a partir de agora é: como é que eu preparo o reino de Deus dentro de mim? Como é que eu vivo este reino dentro de mim? Eu posso perdê-lo pela banalização do pecado, eu vou me acostumando com as pequenas infidelidades, eu vou perdendo a sensibilidade espiritual, sensibilidade para o rei. Depois eu posso perder também pelo amor exagerado às coisas, aos bens, às distrações, aos prazeres legítimos. Eles vão ocupando o centro, eles vão roubando o lugar de Cristo. Depois também eu posso perder pela falta de vigilância, porque quem não guarda o coração perde o reino. O inimigo não precisa abrir as portas. Basta que eu não vigie. Basta que eu deixe aberta. Ele não está querendo arrombar. O inimigo não está querendo arrombar. Ele está esperando eu deixar uma fresta, uma porta aberta, um momento para que ele entre. Enfim, vamos pedir a Deus, né? Vamos suplicar a Deus a conversão total do nosso coração. A meditação aqui deve nos conduzir a um ato de entrega. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, eu creio. Senhor,
Vós que disseste que o reino está dentro de mim, não permita que eu vos perca. Tome posse do meu coração, derrube o que se opõe ao vosso reinado, ordene os meus afetos, cure minhas feridas, silencie meus ruídos interiores, limpe o templo do meu interior, acenda em mim a chama do vosso Espírito, faze em mim um súdito fiel do vosso reino. Diga ao Senhor assim que nada, absolutamente nada roube de mim a vossa presença. Reinai, 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 Senhor. Reconstruí o vosso trono no centro da minha alma, porque o reino está dentro, que eu nunca, jamais, por culpa minha, possa perdê-lo. Eu quero me atentar àquilo que está dentro, não àquilo que está fora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.